É legal. Mas pode? Eu sou Ana Carol Martins, advogada trabalhista e previdenciária. E eu sou Otávio Calveiro, professor e juiz do trabalho. E a gente está aqui para trazer novidades, discutir com vocês essas atualizações. E é isso, manter sempre um diálogo, de uma forma leve, interagindo com você, mas sempre preocupados com o direito. Conteúdo com simplicidade é a nossa marca registrada, né? E sempre trazendo coisas do cotidiano, coisas práticas para ajudar a compreensão, né, Carol? Do direito e do processo de trabalho, principalmente. E hoje temos um convidado especial para isso. Muito especial. Hoje a gente tem aqui com a gente, ele é professor, é advogado, é o Leandro Antunes. Era a hora do... Fiquei esperando. Não é? Eu também. Bom, gente, primeiro quero agradecer, né, o convite, tá? É uma honra estar aqui com vocês, duas pessoas que eu gosto muito, duas pessoas que não preciso nem falar da notória experiência e conhecimento que vocês têm do direito, mais especificamente direito do trabalho, processo de trabalho, direito previdenciário, a Carol aqui no caso, e espero que esse papo seja aí muito interessante para quem está nos ouvindo e assistindo, né? Vamos trazer as experiências que você tem aí de anos de exercício de advocacia. Quantos anos você já está na estrada, Leandro? Olha, eu me formei em 2001, colei grau em 2002. Eu comecei, na verdade, eu era servidor público, né? Não sabia não. Da Prefeitura do Rio, eu era servidor público. Mas já na faculdade. Durante a faculdade. Um período da faculdade. Eu, na verdade, primeiro, eu estava como telefonista da antiga Telerge. Quase ninguém vai lembrar, né? Caramba, eu não sabia que você era dessa época, não. Sou dessa época. Está escondendo idade. Estou escondendo idade. Tá fazendo bem. Eu trabalhei naquele setor do 02, sabe? Que você ligava para lá e pedia informação e tal. Pô, liguei várias vezes pro 02. Então, de repente eu tinha também um de hora certa, lembra? Tinha hora certa, tinha. E tinha o 01 que era interurbano também. Interurbano, isso, também legal. Trabalhei no 01. Aí, ali eu já estava na faculdade. Ali eu fiz concurso para a prefeitura na época. Cheguei a trabalhar em colégio e tudo mais. E aí eu comecei a perceber que eu queria de qualquer jeito advogar. O direito começou a me pegar de uma forma muito forte, né? Eu falei, vou advogar. E pedi exoneração. E aí fiquei só esperando ali me formar, porque já foi bem perto da formação. E aí eu já comecei direto, tá? Confesso a vocês que no início eu era aquele advogado que eu atuava. Cheguei a atuar com busca e apreensão. Cheguei a trabalhar na área civil muito tempo, né? Eu era empregado de escritório, tudo. Aí o direito do trabalho sempre estava ali comigo, né? Eu sempre praticando muito. E aí um dia eu resolvi montar o escritório. Então, eu acho que assim, advogar mesmo desde 2002... A gente está em 2024, né? E tal. Mais de 20 anos. É uma história. De advocacia. Uma história. Mas não escondo a idade. Mais ou menos. E lá no escritório hoje, você advoga mais para reclamante, reclamada? Qual é o viés de vocês? Então, lá no escritório, meu sócio é professor também, advogado, né? Só que ele é da área civil e consumidor. Então, hoje a gente tem essas duas especialidades que são dos sócios, né? A gente também acaba tendo outros setores e tudo mais, mas na área trabalhista, eu no início só advogava para reclamado, eu só trabalhava com reclamado. E aí demorou um pouquinho até para eu começar a trabalhar com reclamante. E depois eu comecei, porque acontecia também de ter muita indicação e muita gente me perguntando sobre o reclamante, eu dizia, não, eu só trabalho com reclamado, tal, e até acabava indicando para outras pessoas. Aí um dia eu meio que acordei e falei assim, não, por que eu estou fazendo isso? Eu também quero advogar para reclamante. Porque é uma coisa curiosa na área trabalhista, né? Parece que tem um carimbo, né? Ou você é reclamante ou você é reclamado. Né? E juiz também. E juiz também. Juiz CNPJ, né? Juiz pessoa física, né? Então eu sou meio doido, né? Por que você não pode atuar nas duas no mesmo escritório? Qual é o obstáculo? Né? É mais cultural, né? Eu acho que é. Eu hoje acabo trabalhando mais para reclamado. Se você pegar a quantidade de processos, a quantidade de processos que eu tenho para reclamado é bem maior, né? E tudo. Mas cresceu bastante também o número de reclamantes. Mas isso é interessante, você falou. Mas você sabe que a gente adora quando um escritório é assim, só reclamado, aí um dia ele pega reclamante e vice-versa.
Dá vontade de falar, doutor, né? Agora o senhor está aí desse lado. Mudou. E o acordo, aquele acordo. Mudou o discurso. Quando a gente conhece os advogados, né? São muitos anos a gente ali na mesma comarca, né? Então a gente vai conhecendo, né? E é muito engraçado, principalmente quando é advogado de reclamante que está fazendo reclamado. Ah, é um barato. Falei, não tem acordo? Eu falei, doutor, o senhor todo dia aqui. A gente faz de brincadeira, né? Porque são as posições, defender o cliente, né? Faz parte, né? Exatamente. Tendo ou não razão, você desconfiando ou não que ele está certo, ainda tem isso. Você foi contratado para aquilo, né? E hoje a gente ainda tem, como advogados, a gente pode dizer... declarar autenticidade de documento, né? Então, tudo isso gera uma preocupação, né? Da gente ter realmente clientes que sejam corretos ali para a gente não ter um problema. É verdade. Agora, eu acho que o mais difícil na área trabalhista, aí você me corrige se você discordar, enfim, eu acho que é a audiência. Eu acho que a audiência é um momento muito delicado para o advogado. E o advogado que chega da civil, ele fica perdido nas audiências trabalhistas. E a gente percebe rápido, né? Quem não é da área, né? Começa que senta do lado errado, né? Tem isso já, né? E rapidamente você percebe que não tem aquela bossa, né? Advogado trabalhista, né? Não, eu concordo, Carol, e eu acho que a audiência é um núcleo, né, de um processo trabalhista na maioria das vezes, né? Claro, se você estiver falando de um caso de matéria de direito, às vezes a audiência pode até se tornar irrelevante, né? Mas na maioria das vezes não é, né? Tem muita matéria fática, probatória. Então a audiência é o nosso momento. Às vezes, já aconteceu comigo, a gente consegue reverter uma coisa que não fez tão bem, ou na petição inicial, ou até na contestação, na audiência. É verdade. Né? Às vezes isso pode acontecer. E eu sempre costumo dizer o seguinte, a gente, advogado, né? Nós, os advogados, as advogadas, a gente não pode sair com aquela mentalidade de absoluto. A programação fixa. Porque a audiência, por vezes, demonstra que a gente tem que mudar alguma coisa. Eu saí porque eu queria ouvir a testemunha tal. Mas chega na audiência, você enxerga que não é para ouvir a testemunha tal. Não é o momento de você falar com ela. E, às vezes, o advogado fica até um pouco chateado com o juiz, né? Quando ele diz, indefiro, não vou ouvir. Ah, mas quero constar em ata, eu quero ouvir, é primordial para mim. E, às vezes, a testemunha ela pode até acabar te atrapalhando, dependendo da condução da audiência, né? Não sei se vocês... Não, eu acho que a grande expertise é essa, né? Você saber até onde ir, né? O que precisa ser, de fato, ser realizado na audiência, né? Abrir mão daquilo que você percebe. Porque, assim, prova demais, às vezes, atrapalha, né? Você está ali com o processo todo construidinho, aí você quer ouvir aquela terceira testemunha, né? Aí a terceira testemunha fala tudo ao contrário das outras duas. Aí o juiz fica naquela, bom, então quem é que está falando a verdade? As duas primeiras ou a terceira, né? Aí às vezes o juiz faz o quê? Olha, eu não vou escolher quem está falando a verdade, está contraditório, nada presta. Fica sem prova, né? E aí perde. Então, realmente, isso é muito importante. E ser flexível, né? Que a audiência é muito dinâmica, né? Ela vai acontecendo rápido, né? Por isso é muito importante ter, assim, a prática da audiência, né? A audiência eu acho que é prática. Eu acho que é isso. A gente aprende, quanto mais faz, mais vivencia, é que você consegue realmente começar a pegar ali o jeito da coisa, né? Porque é muito arriscado. Porque se você não produzir a prova também você perdeu a oportunidade. Tem aquela questão também da preclusão, que em audiência trabalhista é muito forte, né, que é a perda da oportunidade realmente de produzir uma prova, de se manifestar naquele processo, naquele momento. Então é super delicado. E aí quando você olha a CLT, ela fala lá sobre a audiência do 803 a 817, 5 artigos super sucinta, e aí na prática quando você chega é um mundo de possibilidades, então tem que estar muito atento, né? Fora que tem juiz que adota CPC para isso, o outro adota para aquilo, o outro não adota, né? E é bom conhecer esses entendimentos do juiz, né? Para saber onde você está pisando, né? Pô, isso que o Calvi está falando é muito interessante, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, se você vai fazer uma audiência, você tem que saber qual é o procedimento, lógico, né? Para você saber de que jeito você vai se portar, saber qual é o tipo de audiência,
que às vezes o cara vai preparado por uma instrução quando é só uma audiência de conciliação, né? Tem isso. Ou ao contrário, o cara vai achando que é uma conciliação, mas na verdade é una. Ele não observou que era una, né? Então, assim, hoje, ou você vai estudando efetivamente e na realidade o caso, ou você sabe que pode acontecer alguma coisa chata com você no dia da audiência, né? Eu lembro que teve uma vez, né, bem no início, mas não que não possa acontecer hoje também não, viu? Porque eu ainda erro. Todos nós, né? Pelo amor de Deus. Tem vezes que eu acabo a audiência que eu penso assim, caramba, mas por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? E tudo. Mas eu lembro que teve uma vez que o preposto, eu estava pelo reclamante, o preposto confessou que era vínculo empregatício e tal, e eu tinha levado uma testemunha. Aí o juiz me perguntou, mas o senhor ainda quer ouvir a testemunha? Eu, sim, faço questão. Mas para quê? Aí eu, para comprovar o vínculo empregatício. Eu falei assim, doutor, mas acabou de confessar o preposto. Falei, excelência, aí eu usei o famoso pela ordem, né? Excelência, pela ordem, eu gostaria que minha testemunha fosse ouvida. Se o senhor não for ouvir, eu vou constar em ata. Ele chamou, ouviu, eu acho que até... Para evitar nulidade. Assim. Mas assim, para evitar nulidade, mas ele ficou um pouco chateado com a minha atitude. Ou um princípio da vingança. Exatamente. Não, pior que não foi nem na vingança, foi na audiência. Que ele começou a fazer umas perguntas para a testemunha, que aquelas perguntas ali, a testemunha respondendo, eu falei, caramba, tá indo contra. Tá indo contra tudo que eu falei, tudo que o preposto acabou de confessar. Ou seja, era o meu momento de ficar calado. A verdade é essa. Mas aquela história de porque eu sou combativo, porque eu vou mostrar que eu tô aqui e eu quero. Às vezes a gente não se dá muito bem nessa situação. Sem dúvida. Agora, eu confesso que quando a gente está do lado de cá como juiz, você tem uma concepção do que está acontecendo na instrução, né? Então você ouviu ali um depoimento, você pensa, bom, estou satisfeito, vou julgar de forma tal. Então, não quero mais ouvir nada, já estou convencido, né? E aí quando o juiz fala assim, doutor, não precisa ouvir a testemunha não, já estou satisfeito, né? Aí eu fico imaginando o advogado, esse cara está satisfeito, vai julgar procedente ou improcedente. Quem está satisfeito é uma coisa, agora qual vai ser o resultado disso? Será que eu vou ficar satisfeito também com a satisfação dele? Quando é uma confissão, beleza, né? Fica bem claro assim, mas quando é aquele jogo ali de testemunha, né? Eu acho que vale a pena. Então, excelência, só por cautela, registre que eu trouxe a testemunha, que o senhor acha desnecessário. Se o juiz também não quiser fazer isso, aí desconfie, né? Porque, peraí, então quer dizer que ele pode julgar contra mim, né? Então, assim, ficam essas dicas de audiência, né? Aí você pede, excelência, só por cautela, eu tenho certeza que vossa excelência vai fazer maravilhosamente bem, mas por cautela registra lá, né? Eu acho que isso é muito importante no cotidiano, não ter surpresa. E você vai definindo o seu convencimento ao longo mesmo da audiência. Você já vai anotando aquela canetinha, me deixando nervosa. Vai anotando ali o que você já acha que... Eu faço audiência assim, a minha audiência é muito rápida, né? Assim, eu, graças a Deus, tenho assim, uma dinâmica boa de audiência. Porque eu também sou muito assertivo. Não sei o que, já está confessado, acabou. Eu falo, doutor, já não vou ouvir mais isso porque já está confessado. Não, tem um documento provou, não vou ouvir sobre isso. Então já vou fazendo tudo assim para delimitar o ônus da prova e ganhar tempo, né? E vou registrando tudo, né? Então, assim, eu também não tenho problema de audiência por isso. Registro tudo, item por item do que eu estou fazendo, do que eu estou deferindo e indeferindo, para não ter nenhum cerceio. E depois, quem quiser recorrer, recorra. Hoje um advogado até falou assim, audiência, excelência, com todo respeito, eu admiro muito o senhor, mas quero registrar meus protestos. Eu falei, doutor, protesto não é uma ofensa pessoal, não. É uma questão do meu entendimento, do seu entendimento, eu respeito do senhor, eu respeito o meu. Seremos felizes para sempre, não tem problema nenhum. Não é uma ofensa pessoal, né? E se desculpou por protestar. Desculpa, você vai estar o protesto. Doutor, pelo amor de Deus, se o tribunal mudar tudo, será muito bem-vindo. Eu brinco, né, que eu já passei há muito tempo da fase do meu processo Minha Vida, sabe? Porque parece que tem juiz que leva o pessoal, né? Parece que é uma coisa assim, uma afronta do meu entendimento, da minha decisão, do que eu acho certo. O juiz não é dono do processo, né? O juiz ajuda as partes com seus advogados a fazerem a condução para resultado do processo. É assim que eu vejo hoje há muito tempo, né? Por isso que não tem estresse, graças a Deus. E essa questão do advogado, né, é até interessante porque
às vezes, o advogado esquece de fazer algum registro em ata, né? Dependendo da situação, o registro é primordial, né? Se você não registrou em ata, você não vai ter a prova de que efetivamente aquilo aconteceu, né? Já peguei recurso, por exemplo, do cara falando, porque na audiência eu pedi a complementação da perícia e o juiz indeferiu. Mas onde é que está isso aqui? Pois é. Aí eu quero a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Mas onde é que está essa prova? Pois é. A audiência trabalhista, ela tem essa característica de ter muita oralidade, né? Então, se você chega lá na hora e você pede a complementação da perícia, o juiz diz, indefiro, e você, ok? Como que eu vou provar? Não sei se vocês pensam assim também, mas como é que eu vou provar que o juiz efetivamente indeferiu? Né? Essa é uma questão muito interessante para a advocacia. A advocacia tem que estar preparada para isso. A advocacia trabalhista hoje, ela não é mais aquela advocacia trabalhista só de você chegar na audiência e pedir para ler o processo rapidinho e tudo mais. Hoje você tem que ir preparado. Até a própria questão dos audiencistas, né? Porque às vezes a gente não tem braço para que o escritório faça audiência, vai contratar alguém. Você não pode mais ter audiencista, dependendo da situação, que vai chegar na frente do cliente e vai falar, porque eu não conheço direito esse caso aqui, deixa eu ler aqui rapidinho. Isso pega mal para todo mundo. Nossa, quando fala para o juiz também, não, eu sou só audiencista, só estou aqui para fazer audiência, então não conheço o processo. Você sabe que teve um colega que quando ouviu uma dessa do advogado, né, eu não estou aqui só para fazer audiência. Aí o advogado pediu qualquer coisa, eu falei, doutor, eu também não vou decidir nada não, eu tenho que só fazer audiência também, não vou resolver mais nada no processo, estou só fazendo audiência. É um absurdo, né? Você é o advogado ali, você tem que resolver as coisas, você tem que decidir, né? Mas acontece bem menos hoje em dia. Bem menos. No passado era aquele negócio de aquelas pilhas dos autos físicos, né? Que iam pegando, ia pegando lá e vendo na hora lá o que está acontecendo, não conhecia o cliente, conhecia na hora, ia ali fora para ver quem é a testemunha. Isso hoje em dia, realmente, esse perfil mudou bastante, né? Tem que estudar o processo. Tem que realmente, não pode chegar de surpresa ali, né? Eu acho que aí tem duas dicas muito importantes, sabia? Uma é sobre a ata. O advogado tem que estar muito atento ao que está sendo registrado em ata. Então não adianta achar que você está ali e está pensando só no que você anotou no seu papel. Não, tem que ver o que está escrito na ata, o que o juiz está registrando, o secretário, enfim, porque isso é fundamental para depois você usar a seu favor, até num recurso, como você mesmo falou, né, Leandro? E posso pegar uma dica da dica? Claro. Tem muito colega que coloca lá na ata da audiência assim, as partes acompanharam integralmente a audiência, nada tendo a opor quanto a presente ata. Então, assim, se nem isso você leu e você deixa rolar, é difícil de impugnar depois, né? Que ali é como se fosse declarando que você acompanhou tudo e está tudo certo. Então, realmente... Agora, tem um lado bom agora com a audiência online, né? Porque as audiências online sendo gravadas integralmente, alguma coisa que passou na ata, você ainda pode buscar do vídeo e alegar com base no vídeo, né? Porque é o que aconteceu em audiência. Então, fica tudo ali registrado. Então, mas aí também facilita. vai ter um prazo para impugnar essa... Eu acho que aí fica... Assim, eu ainda não vi o tribunal julgar isso. Mas se está no vídeo e aconteceu na audiência, mesmo que não esteja na ata, não pode negar que o fato aconteceu, né? Que o juiz não registrou alguma coisa, tal, que aconteceu na audiência. Então eu acho que há boas chances aí de, usando o vídeo, né, salvar algum caso que na ata não ficou o registro. É uma arma, né? É uma arma que você fica ali. Se você vai saber usar, é diferente. Fique atento também quando o juiz fala assim, doutor, eu quero registrar. Tá no vídeo, doutor. Tá no vídeo, doutor. Tá tudo em vídeo, doutor. Não precisa registrar nada, não. Tá tudo no vídeo. Não, doutor, excelência, eu sei, mas registra na ata, por favor. Então, aproveitando que tá em vídeo, registra aí para mim, por favor, né? Porque eu já soube de caso que o juiz, sem saber, não estava gravando. E falou, tá no vídeo, doutor. E depois... viu-se que a gravação não tinha sido feita. Então, o que estava no vídeo não está mais. Logo, um abraço. Então, não aconteceu. Complicado. Então, não pode dar mole, né? Agora, enquete, audiência presencial ou virtual? Ótima pergunta. Olha, eu gosto da presencial. Porém, né, eu achei que a telepresencial chegou de uma forma que ela auxilia muito em algumas situações. Eu acho que cada caso é um caso, né? Se você, de repente, precisa produzir uma prova em que você acredita que o juiz tem que olhar
por exemplo, para testemunho, para o preposto, aquela situação do pessoal, né? Acho que é legal o presencial. Mas tem casos que, sinceramente, a telepresencial atende muito bem, né? Eu sei que muita gente não gosta do telepresencial, até critica a telepresencial no início. No início foi uma gritaria. Exatamente. Eu até hoje eu tenho algumas restrições em relação a procedimentos que são adotados, mas aí não tem jeito, né? É o dia a dia, né? São muitos juízes diferentes, cabeças diferentes. Por exemplo, microfone da testemunha ficou ruim ou ela caiu. Então vou remarcar a audiência. Complicado, né? Exatamente. Mas vai remarcar, e aí o que vai acontecer com o depoimento da outra testemunha? Vai comunicar. Exatamente. Vai ter ali ou não vai ter uma situação de um saber o que o outro falou? Porque acaba, né? O que uma contaminação, na verdade. Você tem uma contaminação dos depoimentos, né? Agora, não sei se acontece muito contigo, mas eu tenho cliente que só quer fazer audiência se for lá no escritório, por exemplo. Essa é uma problemática também, né? A gente vem enxergando, acho que até mudou um pouco, era bem pior, agora as coisas estão andando de uma forma melhor, mas eu já fiz audiência, por exemplo, que nitidamente a outra parte estava ali com a testemunha do lado e falando. Tudo, exatamente. Então, assim, eu acho que são casos e casos. E se o juiz falar, não vou ouvir, aí começa todo mundo em cima do juiz, né? Começa a ter, o juiz a ter problema, entendeu? O juiz não quer ouvir, quer jogar o processo para frente e tal. Mas é complicado, né? Tem situações em que não dá, né? Não dá. Então, acho que a presencial aquele estilo que a gente já gosta desde o início, acho que é o que tem menos problema, dependendo da situação. Mas, assim, telepresencial, procedimento sumaríssimo, dependendo da situação. São os processos mais simples, né? Exatamente. Conciliação, sem dúvida. Conciliação, sem dúvida. Tentativa de conciliação. Agora, eu não sei se vocês perceberam isso ou se é impressão falsa minha. Mas com esse avanço das audiências telepresenciais, né, das remotas e tudo, muitos escritórios de outros estados... Nem me falho. Então você está percebendo. Houve uma invasão. Exatamente. Online. Não, eu tenho pego. Esses dias vamos dizer que eu perdi um cliente, né? O cliente foi procurar um outro escritório que cobrava até mais barato, e eu entendi perfeitamente. Aí quando eu fui ver o AB era de outro estado, e o cara tinha várias ações também aqui, eu não sei nem se ele tem suplementado, se não tem, mas eu não vim aqui para explorar isso. Mas a telepresencial, ela faz isso, né? Porque hoje o pessoal coloca lá, juízo 100% digital, preferência e tal, e aí vai para o juízo 100% digital, não só o telepresencial, mas vai para o juízo 100% digital, e aí você conduz o processo de qualquer lugar. Também não vou mentir. Por conta disso, eu também hoje consigo ter processo em outros estados. Todo mundo pode usar da ferramenta. Exatamente. Agora, assim, é uma ferramenta, né? E como toda ferramenta, a gente pode usar para o bem e também para o mal, né? Porque isso trouxe um efeito anexo terrível, que é a litigância predatória, que tem aumentado muito. Porque, assim, qualquer escritório, em qualquer cantinho do Brasil, pode distribuir milhares de ações online, via PJE, para fazer audiências online. Então, assim, com gratuidade, né, na área trabalhista, que é muito fácil conseguir. Então, assim, a gente tem certos nichos que a gente está recebendo uma enxurrada de ações iguais contra a mesma empresa, o mesmo tipo de ação, sabe? Aumentou muito com o online e a audiência telepresencial. É um efeito negativo disso. Aí é óbvio, combater a banda podre, né? Acho que temos que tirar esse excesso, esse abuso aí da litigância predatória. A gente até fez um episódio aqui inteiro sobre isso, né? Sobre litigância predatória, que é algo que os tribunais estão muito atentos agora, né? Está engatinhando, né? Até o conceito disso ainda está engateando, ainda não tem uma definição, mas a gente já está com um sinal amarelo ali em vigor. Eu ia falar até a respeito disso, que eu acho que o conceito ainda da litigância predatória, principalmente na Justiça do Trabalho, ele ainda é bem definido, né? Acho que a gente não sabe efetivamente o que é. E tem dos dois lados, né? Do reclamante e do reclamado. Sim. Você também tem aquela empresa que usa a justiça, e isso aconteceu há décadas, né?
A empresa que, tipo, manda todo mundo embora, não paga nada, né? E fica ali usando a justiça para enrolando a dívida dela, né? Também é uma litigância predatória isso. Então tem os dois lados. Eu confesso a vocês que a única coisa que eu tenho um pouco assim de cautela em relação à litigância predatória é o impacto, reflexo que isso traz no acesso à justiça, sabe? Da forma que, logicamente, a gente está conversando aqui, como o Calvé bem falou, que ainda nem tem um conceito. A gente pontuar os abusos, mas tem que ser muito cirúrgico, né? Porque senão você acaba afetando todo mundo. Mas não generalizar e dizer que todas as ações, por exemplo, em massa, de um advogado que acaba pegando um grupo pega de lixo, exatamente. E todo mundo passando pelo mesmo problema, você vai pedir a mesma coisa. Mas aí você percebe as nuances individuais do caso, sabe? Sim. Não é todo mundo com a mesma hora extra, todo mundo com... É complicado, né? Assim, então, assim, quando você percebe quando o advogado é sério, responsável, porque ele individualiza o caso. Cada cliente vai ter uma situação. Algumas coisas vão ser iguais, matéria de direito, óbvio, né? Mas as questões fáticas ali, o que não dá é para assim. A gente pegou casos aí que empresas que tem no Brasil inteiro, aí a gente rastreou no Brasil inteiro alegações de mesmo horário de trabalho em qualquer filial do Brasil, o mesmo valor de comissões em qualquer filial do Brasil. Todos os reclamantes com o mesmo valor de comissão. Não dá, né? Não vai ter uma variaçãozinha, não tem como, né? Ali foi um caso que chamou muita atenção, né? Não vou dizer os nomes dos envolvidos, mas eu concordo com o Leandro, assim, não é a maioria, está longe até de ser um número tão expressivo assim na justiça do trabalho. Eu acho que a gente tem que tratar separando ali o joio do trigo para o bem de todos nós. Porque, assim, o bom advogado, ele sofre com a má advocacia também. É assim como o bom advogado sofre, o bom juiz sofre com o mau juiz. Em todas as profissões a gente tem isso, né? Agora, as partes distribuem um juízo 100% digital. Ambas concordam. Você já determinou que fosse presencial? Já teve algum caso assim? Eu, de ofício, não. Comigo é só requerimento do interessado. Assim. Eu falei assim, a minha pegada como juiz é de fato, conduzir de acordo com a vontade das partes. Tudo que as partes quiserem fazer que seja lícito, eu deixo elas negociarem. Assim, tipo de audiência, se vai ser presencial, se vai ser online, para mim não tem problema nenhum. Agora, se tiver controvérsia, aí segue-se estritamente o que está na lei, né? Então pediu 100% digital na distribuição. A outra parte não quis, não coloco 100% digital, mas eu pergunto, mas quer fazer audiência online mesmo assim? Porque não vai ser 100% digital, mas a audiência pode ser online. E assim, a grande maioria que não quer o 100% digital, não quer por conta das intimações, das citações, mas na audiência online não tem problema. Então, assim, é muito fácil. Assim, eu acho que quando o juiz dialoga, fica bem mais fácil da gente resolver, né? Isso aí. E tem uma coisa interessante, né, nisso que o Calvé está falando, que você perguntou, uma coisa que eu ouço às vezes, né, até de alguns juízes. O juiz não vai dar, às vezes, o que a parte, ou o que a parte, efetivamente, através do seu advogado, requerer, né? Às vezes, tem gente que não faz o requerimento porque acha que o juiz pode não deferir, ou pode ficar chateado com aquele tipo de requerimento e tudo mais. Só que se não fizer o requerimento, é que não vai ter mesmo, né? É a velha história da decisão interlocutória lá em fase de execução, que a pessoa fica, mas decisão interlocutória, em regra, é irrecorrível de forma imediata e tal. Não posso agravar de petição, mas o que eu faço? Você impetra um mandado de segurança. Não, mas eu vou agravar de petição assim mesmo. Vai que. Aí é uma situação que você pode às vezes tem ali sempre uma flexibilidadezinha ali, tem uns nichos assim que dá para exatamente. Aceitar, né? Até porque se você tiver uma decisão que possa, no meu sentido, impedir o exercício de um direito, eu acho que o juiz, naquele caso, ele pode ter também uma flexibilidade em admitir um recurso daquela decisão, né? O juiz, ele não precisa julgar estritamente e de acordo com o que está escrito, né? Não me interpretem mal. Não, tem sempre as exceções justificadas, né? Fundamentadas também no ordenamento jurídico. Doutrina, princípios, né? Tudo isso serve para a gente também. E a advocacia trabalhista, ela tem que lembrar sempre disso, né? A gente não pode
chegar só lá e dizer que o cara tem direito porque o artigo tal diz isso e ponto final. Às vezes o artigo tal não é a interpretação para aquele caso, né? Não é o artigo a ser aplicado naquele caso, né? Mas aí é outra coisa que a gente percebe que muitas vezes falta, estudo, né? Porque aí a gente está falando já de uma camada bem mais profunda, né? De conhecimento, de conhecer a matéria, de conhecer a nossa área para poder ir além, né? A gente às vezes até se ressente de ver que o advogado não foi além, né? Então, o estudo é muito importante, né? Para todo mundo, né? E o juiz também, assim. Eu me lembro uma vez um colega veio perguntar assim para mim, Otávio, me tira uma dúvida. Eu falei, fala. Otávio, você que estuda, me diz uma coisa. Eu já regalei o olho, porque você não estuda mais, não? Acho que ele quis dizer que você estuda muito. Deve ter sido eu acho que não, porque a pergunta dele era de quem não estudava. Aí é complicado. A gente não pode parar. Não tem como, né? Não pode parar. Ler decisão. Vamos ler decisão. Tem decisões, acórdãos, sentenças, que são verdadeiras aulas. Os informativos do TST são muito importantes também. Exatamente. E tem muita manchete de jornal que são verdadeiros desserviços. Você lê a manchete, acha que é uma coisa, e quando você vai ver lá o acordo da decisão, não tem nada a ver com a manchete. Então tem que tomar cuidado com isso. Né? Por isso que eu digo, tem que assistir, é legal, mas pode, porque aqui a gente traz conteúdo com responsabilidade. Aprofundando. E outra coisa que eu morro de amores, e aí, não sei você, eu acho fundamental despachar no balcão virtual. É um ambiente que eu acho que a gente consegue se aproximar da vara e trocar uma ideia mesmo, muitas vezes entender melhor o que está acontecendo, adiantar, sim, andamento processual. Eu acho que funciona muito bem. Você tem usado muito o balcão virtual? Muito. Acho que hoje quase tudo é balcão virtual lá no escritório, viu? Tem um processo ou outro que de repente você vai lá na vara porque não está adiantando, aí você conversa na secretaria, olha, está acontecendo isso e isso, poxa, eu distribuí já tem 4 meses, até hoje não saiu nada sobre data de audiência. Mas é o procedimento da vara. A vara tem esse tipo de procedimento. Geralmente no balcão virtual você consegue se comunicar de uma forma que a pessoa te entende. Eu acho que a pandemia, eu posso estar errado, mas isso viria de qualquer jeito, eu acho. Mas a pandemia acho que acabou antecipando essa situação. Com algum nível de estresse, não só pela pandemia, mas pela correria que a gente teve que adotar para implementar isso tudo, né? Gerou bastante estresse. Mas vocês já pararam para pensar? Antigamente, olha, tem que despachar esse processo. Você tinha que sair do seu escritório, ir lá no TRT, pedir, esperar. Às vezes o juiz não estava, né? Aquela situação toda. Agora não, agora você faz o balcão virtual, que eu tenho encontrado muita efetividade. Pro sim e pro não, né? Não vou dizer para você que tudo que eu peço, mas é o normal. Mas para ter acesso, né? Para poder despachar, poder conversar. Porque às vezes o meu não, ele também é necessário, de forma rápida. Né? Porque se eu deixo lá esperando, ele disse que não, então não adiantou nada. Não, adiantou para eu me mover, para eu saber o que eu vou fazer. Uma outra conduta. Movimentar minha peça do xadrez. Eu tenho que estar movimentando a peça do xadrez o tempo todo. O advogado hoje, ele não pode mais pensar só, vou fazer uma boa petição inicial, vou fazer uma boa defesa. Não, ele tem que pensar na sentença, ele tem que pensar no recurso, ele tem que pensar na audiência. Tem que pensar na audiência. Como é que vai ser lá na audiência? E aí, sem querer ser um entrevistador, tá? Mas aí eu queria... Mas já sendo. O papo tá tão bom que eu queria perguntar. Você tocou nesse ponto e me veio uma coisa aqui à cabeça que eu sempre converso com os colegas. Conhecer o juiz da sua audiência, né? Eu acho que isso, quando você pode, é importantíssimo. Eu antigamente, eu dizia, poxa, gente, vai lá na vara, assiste umas 2, 3 antes... Vê o que ele vai falar, da forma que ele vai falar, como é que ele se comporta. Porque às vezes o pessoal fala assim, porque o juiz de lá é nervoso. Será que ele é nervoso? Será que deixaram ele nervoso? Será que alguma coisa aconteceu? Era um dia que estava ali mal. É ser humano. A gente tá bem, tem dia que tá bem, tem dia que não tá. Né? Isso pode acontecer. E aí você vai lá, assiste, enxerga de que jeito que ele vai. E aí entra no que vocês falaram. O juiz reclamado, o juiz CNPJ, o juiz PF, né? Aquela história toda.
Pô, mas peraí, gente, não tem como. O juiz ser só PJ ou ser só PF. Gente. Não tem como. É óbvio que você tem algumas tendências em relação ao estudo, a forma, compreensão, né, da interpretação do direito. Isso. Mas julgar de acordo com as provas. Né? Isso aí. Não tem como, o juiz empresarial pró-empresa vai julgar tudo improcedente. Não. Mas é importantíssimo, eu acho, também você saber com quem que você vai lidar, né? Como é que vai conduzir a audiência. Eu acho isso também muito importante. Né? E se preocupar com o ônus da prova, porque o juiz está ali como um técnico, né? Ele é um profissional que ele tem que primar pela técnica, pela aplicação do direito. Então, para isso existe uma técnica da distribuição do ônus. Eu acho que tem que ser o grande foco do advogado em audiência, principalmente, durante todo o processo, é se desincumbir do ônus, né? É conseguir provar o que é necessário ali. Agora, só voltando um pouquinho, a gente está falando do balcão virtual, a carga de trabalho de um juiz, principalmente de metrópole, né, como no meu caso aqui no Rio de Janeiro, é insana. Né? A gente tem assim, uma quantidade, entram mais de 100 petições por dia na vara. Então assim, você tem que despachar aquilo tudo. Então, como é que o juiz atua? Ele tem um procedimento já com os servidores que é um trilho de trem. Né? A coisa entra naquilo ali e vai andando no automático. Então, quando o advogado percebe que derrapou na curva, né, é importantíssimo ir despachar, faz o balcão virtual, fala com o servidor. Não resolveu, a curva continua, despacha com o juiz. Porque, assim, é impossível a gente estar ali, nesses milhares de processos, estar olhando cada detalhezinho. Então, assim, de vez em quando, vai sair da curva. A gente despacha com o juiz bota de volta no trilho, entendeu? Então, é muito importante você saber usar isso, mas saber usar bem, né? Também não pode banalizar, né? Se começar tudo ficar despachando, aí já não funciona também não. Mas fique atento a isso. O negócio está saindo da curva e não está voltando, aí pede para falar com o juiz, porque o juiz vai lá e puxa. Eu tenho o maior cuidado com isso. Quando o advogado vai despachar, eu sento, abro o processo com toda a calma do mundo, porque pro advogado estar despachando é porque alguma coisa ali está fora do normal, né? Então é muito importante essa percepção, sabe? Sem ser inconveniente, mas sendo combativo. Né? Sendo combativo, sabendo o que precisa e percebendo que o negócio não está resolvendo pelas vias normais, aí tem que falar com o juiz mesmo, né? Para puxar para o centro de novo. Né? É isso, e hoje em dia, como o Leandro falou, né? A gente não precisa nem mais ficar ali esperando o juiz aparecer e marca um dia, um horário. Essa tão semana fácil, mesmo eu despachei. Entra no link da audiência. Sim. Fica esperando lá acabar a audiência. Depois você lê, eu posso falar rapidinho. Normalmente é a primeira ou a última. Ou a última, né? E despachar em tribunal, então, com o desembargador. Né? Que é outra coisa importantíssima, né? Muito, muito, muito. Hoje em dia tem serviços especializados só nisso, né? Só no despacho, memorial, bate-papo com o desembargador, né? Você contrata a pessoa só para fazer esse trabalho em tribunal. Legal. Porque tem gente que tem uma certa habilidade e até, digamos assim, praticidade para chegar ao tribunal, já sabe mais ou menos como é que tem que marcar, se tem que mandar e-mail para a turma, se tem que ligar e tudo mais, ele já consegue, na maioria das vezes. E às vezes você pega o processo, vou botar o processo debaixo do braço, como era antigamente, e vou lá para o tribunal. Você pode não ser atendido. Não é uma coisa natural. Não, né? Exatamente, não é uma coisa natural. Aquele dia pode não ser o dia de sessão, né, do desembargador, ou pode ser um dia que ele não esteja no gabinete para despachar. Então você tem que efetivamente utilizar esses meios. E chamar a atenção, às vezes, para o seu processo em memoriais é importantíssimo. Exatamente. Né? Quantos processos são julgados por sessão numa turma? 400? É muita coisa. 500? Então, assim, imagina por semana cada desembargador analisando 400, 500 processos. É um troço de doido, né? Então, quando o seu processo está fora ali também, tem alguma coisa excepcional que você precisa chamar atenção, é importantíssimo ir lá despachar, fazer memoriais, né? Conversar. O advogado tem que ter essa proatividade, né? Tem que ser combativo, né? Tem. E aproveitando, vocês estão falando essa palavra, estão utilizando a palavra combativo, e óbvio,
No bom sentido, né? Exatamente. Não é briguento, né? Pô, você agora falou tudo. Combativo não é falta de urbanidade. Exatamente. Né? Eu não sei o que está acontecendo, mas tem advogado que colocou na cabeça que para você ser um bom advogado, você tem que sentar à mesa e quase que agredir o seu colega, né? Mas isso aqui não é desse jeito, doutor, isso não está escrito dessa forma. O advogado tem que entender que o colega está ali trabalhando da mesma forma. Às vezes ele pode não estar tão preparado como o outro, né? Mas ele merece respeito. E essa urbanidade não é só com o colega, não, é com o juiz também, né? A gente não pode esquecer disso. Esse papo de que, olha, não há hierarquia entre o juiz e o advogado, ok, sabemos disso, mas isso não quer dizer que eu vou querer presidir a audiência. Cada um no seu papel. Né? Exatamente, cada um no seu papel. Acho que isso é muito importante, isso é muito interessante. Eu tenho visto umas atitudes, às vezes, de uns colegas que me deixam assim, um pouco preocupado até com o caminho que isso vai levar, né? Não vou fazer acordo, e o senhor sabe que eu não vou fazer, porque o senhor sabe que o CPC diz isso e que a CLT diz aquilo. Eu falei, mas ninguém está falando disso. A audiência de conciliação, por exemplo. A audiência de conciliação, eu sou muito pragmático. Se eu chego na audiência de conciliação, geralmente eu chego para acordo ou não acordo. Mas tem cara que já vai para lá, moça, rapaz, advogado, advogada, que já vai para lá, olha, eu não vou fazer o acordo porque isso e isso e isso, inclusive o ônus da prova é aqui. Poxa, a gente não está ali para discutir isso nesse momento, espera a audiência de instrução. Ou, e muitas vezes de forma agressiva, né? Exatamente. Isso é um problema. A gente percebe, assim. Eu, quando tenho isso na audiência, assim, que começa a forma agressiva, eu falei, doutor, vamos manter a elegância, né? Estamos todos aqui trabalhando, cada um fazendo seu papel, né? E aí eu tenho um binômio na vida que eu uso para vários momentos, né? Que é calma e elegância. Na hora ali, calma, né? Se controla. E depois responde com elegância. Você desarma na hora, né? A pessoa não consegue mais ser agressiva com você. Só ter calma e elegância que a coisa vai bem, né? E outra coisa que eu aprendi na carreira também, né? Quando eu passei para juiz muito jovem, né? Com 25, aí eu calculei, eu vou ficar aqui 40 anos sendo juiz, né? Ou mais, talvez 50 anos. Se eu for me estressar todo dia em audiência, acabou, eu vou ter um infarto aí com 30 anos de idade, né? E aí, a partir daí, caiu a ficha, assim, falei, olha, isso aqui é uma questão técnica, a gente está aqui para resolver problema, não para criar mais problema, né? Então, eu tenho percebido isso também, e também de juiz. Eu também vejo muitos colegas agressivos, né? Muitos colegas que já faz audiência ali, parece estar com ódio, com raiva, está querendo ir embora logo, não tem paciência para nada, né? Isso também tem vários fatores, né? Tem o estresse da profissão, que é uma profissão estressante, mas também essa questão da educação, né? A questão da elegância, de você, né, conduzir com tranquilidade, né? Enfim, eu acho que a gente pode fazer um resgate aí, né? E agora, você não acha que o presencial, ele ajudava mais na convivência, da gente conhecer as pessoas? Ficava uma coisa assim mais... uma comunidade? Sim, total. O presencial, ele, além de trazer essa ideia da comunidade, né, advogado, o juiz, servidores, né, que também são muito importantes nessa nossa árdua tarefa, ele, para mim, ele traz essa questão do olho no olho. Acho que o olho no olho é uma coisa... E tem processo que resolve no olho, né? Exatamente. É engraçado. No olho. Tem muito que você consegue, né, resolver também no virtual, assim, de uma forma mais simples. Mas o olho ali para acordo faz muita diferença. E os mais complexos também, para colher prova, é bem legal estar ali no dia a dia, ali no presencial, também acho. Mas eu acho que essa preocupação com a urbanidade, com um relacionamento mais bacana entre as partes, eu acho que nisso o virtual pode ajudar, sabia? Porque é filmado e as pessoas têm muito medo hoje em dia dessa divulgação da imagem, essa política do cancelamento, né? O bafafá jurídico que fica aí por trás de tudo que acontece nas audiências. Então, eu acho que o virtual também tem essa vantagem de deixar as pessoas mais preocupadas um pouco, mais contidas. Mas, Carol, também, assim, aqui no Rio ainda não chegou, mas tem vários tribunais que a presencial também é filmada.
tudo gravado, né? Inclusive audiência presencial. Então, assim, dá para fazer, aliás, duas coisas, né? Aqui no Rio ainda não chegou isso, ainda não tem. Eu tenho feito presencial também gravando, assim, usando o próprio Zoom, né? Fica todo mundo sentado, eu ligo o Zoom de todo mundo e coloco a testemunha, as partes para depor em frente à câmera que fica assim na minha frente, né? Aliás, é um negócio legal, porque a testemunha fica de frente para mim, como se fosse eu e você aqui, e os advogados ficam atrás, né? Então a testemunha fica só no olho do juiz. Muda, sabia? É impressionante como muda, que você está ali no tete a tete, parece que a testemunha fica mais assim, menos propensa a sair do caminho da verdade à vida. Você já teve testemunha que ficou muito nervosa na frente do juiz? Assim? Muitas. Isso todo dia. Tem testemunha. Foi até engraçado uma vez que teve uma testemunha que ela falou assim, mas eu vou ver um juiz? Eu falei assim, vai, a audiência é com o juiz. Mas é um juiz mesmo de verdade? Eu falei, não, é um juiz de verdade. E aí quando o juiz, à ocasião, alertou, né, que se ela falasse alguma mentira, né, porque perguntou se era amigo pessoal da parte, aquela história toda, e aí ela deu uma titubeada. Aí o juiz, olha, a senhora falou alguma mentira e tudo, a senhora pode sair daqui numa situação não muito interessante e tudo mais. Aí ela desandou a ficar com o olho cheio de lágrima, muito nervosa. Desestabilizou. Mas o juiz foi bacana. O juiz virou e falou assim, ó, fica calma, isso aqui é só uma audiência, a senhora pode tomar uma água e tal, a senhora não vai sair. Mas a senhora pode tomar uma aguinha, pede para alguém trazer para a senhora. E pode. A senhora não vai sair. Pode sair presa se mentir, mas. Super gente boa, juiz. Mas já peguei muito testemunha. E é aquela velha história, né? A testemunha, esse que é um grande problema também da advocacia. A testemunha acha que você tem que prepará-la com induzimento. Você não pode induzir testemunha. O que eu falo, né? Exatamente, isso aí. Então, tem parte, né, cliente, que fica até meio chateado quando fala assim, doutor, já ouvi isso. Doutor, a gente não tem como marcar uma reunião rapidinha para a gente instruir, dizer tudo que a testemunha tem que falar? Eu falei, não tem. Ou, que é pior, né? Vamos fazer uma ligação, vamos fazer alguma coisa no telefone, um grupo, para instruir ou para falar das testemunhas, induzir, né? Porque isso não é instrução, isso é induzimento. Dizer o que vai falar. Exatamente. Não, o advogado tem que conversar com a testemunha para saber o que ela pode trazer de prova para o processo. Você não pode chegar lá no branco, né? E não conhecer, até para você escolher quem é que vai depor, quem não vai, né? Agora, dizer o que a testemunha tem que falar não é legal. Então não pode. Por que não pode? Mas se você tem uma testemunha que vai falar a verdade, ok. O problema é quando você tem alguém que... Não, ele não trabalhava nesse horário. Ele nunca fez hora extra. Não, mas aí você vai dizer que ele fez hora extra. É isso que efetivamente a gente tem que repudiar, né? A gente tem que afastar, né? Porque às vezes a testemunha não sabe das consequências daquele ato dela, né? Eu gosto muito assim, quando eu vejo que a testemunha está meio esquisita, eu até aprendi isso com a minha esposa, que também é juíza, né? Você fala assim, olha, eu, o advogado, a parte, aqui vai terminar a audiência, cada um vai para o seu canto. Vai ser só uma questão de dinheiro, quem ganhou, quem perdeu. O único que pode ser prejudicado aqui de verdade, que pode sair preso, sair condenado, é o senhor. Então, assim... Todo mundo aqui depois vai virar as costas e vai embora, mas o senhor pode continuar com um processo criminal, não sei, e isso pesa, né? Porque realmente eu vou ficar mentindo para esse caboclo aí, depois sou eu que vou preso. Né? Isso ajuda muito. Aí cai aquela ficha assim, é verdade. Né? Então vamos abrir o jogo aqui e falar a verdade. Agora é muito cansativo, né? Assim, porque todo dia você tende ali que se estressar para coibir mentira, mas é todo dia. É cansativo. É uma pena, assim, porque a gente podia já estar em outro patamar, né, de ética. O meu sonho, Leandro, é igual aquele filme americano, aquele seriado Suits, lembra? Que você colhe o depoimento da testemunha no escritório. Eu ficava olhando aquilo e falei assim, como é que pode isso? O próprio advogado botava um videozinho, colhia o depoimento da testemunha e vale como prova. Porque vai mentir lá.
né? Vai se arriscar a mentir lá para um juiz americano? Né? Agora aqui no Brasil, vai lá, danada, não sei o quê. Aquela história da cultura brasileira, né? É uma pena. Agora, a testemunha conduzida coercitivamente, ela fala alguma coisa? Acho que tem que falar. Ela costuma já vir com um certo ódio carregado. Ou então já vem multada, né? Já leva uma multa e vai conduzir. Já vem meio com ódio, né? Mas assim, a nossa condução coercitiva também é engraçado isso, né? Para quem não conhece aí a prática, virou uma intimação por oficial de justiça, né? Não é aquela coisa de buscar força com carro oficial atrás. A polícia. Eu só vi uma vez trazer a força mesmo. Quando era no início da carreira, o juiz titular, ele tinha um entendimento que tinha que prender a testemunha de véspera na delegacia. Prender? Prender. Ele mandava o oficial de justiça na véspera, prendia a testemunha, ela dormia na cadeia e aí no dia seguinte a polícia levava ele algemado. Caramba. Isso foi em 1997, na época não tinha CNJ. Dava certo lá pro titular. Eu olhei aquilo ali, eu fiquei horrorizado. Eu falei, meu Deus, tira essa algema, pelo amor de Deus. O que é isso? Mas era o entendimento lá do colega. E tem muito advogado hoje que vem adotando um procedimento, não sei se você já viu algumas vezes, você também já deve ter visto, que é de quando a empresa tem muitas reclamações e o PJE acaba facilitando nisso, ele vai aos processos e geralmente verifica quem funcionou como testemunha. Eu faço isso. Faz isso? Faz isso? Faço. Ele verifica quem funcionou como testemunha e ele olha, hoje a testemunha foi o João. Pô, mas o João falou tudo diferente do que ele falou na audiência X. Isso vem acontecendo. Vem acontecendo. Se o juiz tiver paciência, você consegue rastrear muita coisa. Aí você pega a petição inicial, vê o depoimento dele, a outra testemunha do processo dele com a testemunha desse processo, você cruza essa informação. O próprio juiz fazendo? O próprio juiz fazendo de ofício. É muito comum, porque você pega lá no PJE, lista os processos e vai vendo, né? E aí tem também o problema do favorecimento de testemunhas em carrossel, né? Que também é muito comum. Depõe para B, que depois para C, que depois para D, que depois para E, que depois para A. Então você percebe que as testemunhas estão assim fazendo um rodízio, uma ajudando a outra, né? Com processos idênticos, né? Para evitar a troca de favor direta, né? Faz uma troca de favor e círculo. Tem muito juiz também já pegando isso e entendendo que pode ser um indício aí de suspeição de testemunha por tá um ajudando o outro, né? É de tudo hoje, né? E a inteligência artificial que vem aí em breve, né? Isso aí tá engatinhando, vai começar a mostrar isso pra gente também, né? Vai ter inteligência artificial para analisar os processos, para dizer se os conteúdos são idênticos, se não são. Isso aí não é para agora não, bota mais uns aninhos aí, mas vai ter. E isso aí vai ajudar a gente a detectar as coisas, né? Porque é cruzamento de informação. Cruzamento de informação. Bem interessante. Interessante. Vai ficar sendo sempre alimentada, né? Aí você rastreia tudo fácil, né? É bem legal. Depoimentos que já prestou, não sei o quê. Porque assim, você pega assim, uns negócios absurdos, né? Assim, você pega uns negócios assim, tipo, no processo dele, ele pede hora extra de 8 às 19. No processo dele, ele fez o depoimento dizendo que era de 8 às 19. Aí, como vem com testemunho, diz que trabalhava de 6 às 17. Você fala assim, não tem como. Como é que você vai mudar o seu depoimento? Né? Ou você mentiu lá, ou você está mentindo cá. Ou provavelmente está mentindo nos dois. Né? Então, assim, isso acontece. Aí você fica assim, como é que pode? Né? Enfim. E você já ouviu testemunha como informante? Já aconteceu? Você achou relevante isso? Então, eu acho que depende muito do procedimento e do que é. E aí é aquela história que a gente falou agora há pouco, da flexibilidade em audiência, jogo de cintura do advogado. Às vezes, o juiz, sem querer, ele te dá um sinal. Quando ele diz, às vezes, para você, não, eu não posso ouvir essa testemunha como compromissada, mas eu vou ouvir como informante, que eu quero saber o que ela tem para me falar. O juiz, às vezes, não vai fundamentar a sua convicção no informante. Mas ele ouviu o informante, ele sabe efetivamente como se deu. Isso acontece muito em caso de empregado doméstico, inclusive, né?
caso de empregado doméstico, isso é muito comum, porque você não tem efetivamente testemunha, não tinham 3, 4 pessoas trabalhando ali para você chamar uma. Então, por exemplo, eu tive um caso que uma pessoa que foi levada como testemunha era a mãe da reclamante, que também trabalhava na casa, no final das contas. Ela era empregada e era mãe. E aí, ela vai ser ouvida como testemunha compromissada? O juiz não ouviu. Ouviu como informante. Mas ali eu já comecei a enxergar que quando ele estava ouvindo e extraindo, né? Pegando informações para poder julgar, né? Exatamente. Legal. Acontece muito, né, em caso de doméstico. E outros também. Mais doméstico. E sabe o que eu acho interessante também, que eu já vi acontecer? O juiz ouvir como informante e aí não usar o depoimento para o julgamento, aí julgou improcedente, julgou contra você. Você recorre para o tribunal, pede para anular a decisão do juiz que acolheu a contradita, e aí eu já vi o tribunal pegar o depoimento como informante e transformar em depoimento testemunhal. Por quê? Porque anulou a decisão do juiz de acolher a contradita. Então, o depoimento que era de informante vira testemunhal, o que é também complicadíssimo, né? Porque não teve o compromisso. Mas aí o tribunal usa aquele depoimento já como se fosse de testemunha e julga. Sem anular a sentença. Anula a decisão do juiz da contradita e entra no mérito e já julga. Transforma um depoimento de informante num depoimento testemunhal. Já vi isso acontecer já. Então, não concordo, né? Porque não teve compromisso, né? Eu acho que tem que mandar baixar e ouvir de novo, porque tem que ter o compromisso de falar a verdade, né? Mas já vi, né? Com o tempo a gente vê de tudo. Esse daí eu confesso. Esse é interessante, né? Muito. E aí fica a dica também para a advocacia. Pede para ouvir como informante. Aí se o juiz não quiser ouvir como informante, faz o quê? Protesta, excelência. Aí protesta e vai em frente, né? Mas já vi isso acontecer já. Ótima dica. Gostei. Casos e casos. Assim. Uma testemunha não pode ouvir o depoimento da outra, mas hoje no mundo virtual isso é um pouco mais delicado, né? Porque o pessoal cria grupo de WhatsApp. Como coibir isso? Como coibir isso? Eu acho que assim, cabe o Otávio fala muito isso, né? O advogado é o primeiro juiz do processo. Então, acho que a gente tem que sempre se precaver e sempre mandar esse tipo de informação antes para as partes, né? Falar, olha, vocês não vão poder se comunicar com as testemunhas, não pode mandar o processo para a testemunha. Ainda tem isso, né? Tem gente que fala, eu vou mandar para o fulano, que aí ele já vai sabendo. Aí você fala, não, pelo amor de Deus, a gente tem que se adiantar. Quando a testemunha fala assim, mas eu tenho também processo... Não, eu tenho, mas é totalmente diferente do dele. O dele pede tal coisa, o meu pede outra coisa. Então o senhor já viu o processo dele? O inicial. Já viu tudo, tudo estudado. Mas é uma situação interessante, né? Eu quero sempre partir do princípio que o meu colega advogado, né, ele vai conduzir da melhor forma possível e eu vou, logicamente, ali levar ele uma ideia de legitimidade, né, ilegalidade e tudo mais. Mas sabemos que, como a gente comentou agora há pouco, existem juízes e juízes, o Calvi falou isso aqui, e existem advogados e advogados, né? Infelizmente, essa é a verdade. Eu quero partir sempre do princípio que o meu colega advogado, ele age de forma ali coerente e ética. Sempre, exatamente, com boa fé e tudo. Agora, sendo bem honesto contigo, Carol, eu não sei te responder como coibir. Essa história já, porque está no escritório, roda a câmera para ver se não tem alguém ali do lado. O cara que souber fazer aquele negócio, ele vai fazer. Não tem coisa mais simples do que você botar uma escuta lá, exatamente, botar um outro áudio, celular. Ligado, é fácil, né? Por isso que eu prefiro partir do princípio que meu colega advogado está de boa fé. Mas é difícil. Uma situação bem complicada. Não sei se você comunga aí da sua opinião, se você já aconteceu contigo, né? Então... Quando a audiência de instrução é um pouco mais delicada, eu confesso que eu prefiro fazer presencial. Porque eu acho que é mais fácil de eliminar esse tipo de problema, né? Eu acho que o grande problema, de novo, está no tribunal não criar a estrutura adequada para fazer online.
Na pandemia, tudo bem, a gente estava ali fazendo celular, desespero, cada um na sua casa, vamos manter a jurisdição ativa, né, emergência. Agora, a pandemia já acabou tem um tempinho, né? E se a gente está fazendo online, o tribunal já deveria ter salas de coleta de depoimentos online, imagina só, espalhar pelos bairros, né, convênio com a OAB, a gente estava conversando antes aqui do programa, né, faz um convênio com a OAB, faz convênio com a prefeitura, você vai espalhando salas para ouvir testemunhas com o servidor da justiça lá, tomando conta, né, recebendo a testemunha, sentando, microfone, até porque é extremamente estressante, você está fazendo audiência, aí o celular cai, conexão, isso aqui, tá ouvindo, isso aqui, né, então assim, isso já era para estar em outro ponto também. Mas é serviço público, né? Serviço público é lento mesmo, ele tem o seu ritmo, né? Então, quem sabe eu vejo antes de me aposentar isso. Enquanto isso, acho que cabe a gente mesmo ir conversando com as partes, mostrando, olha, é um ato solene, você precisa estar vestido adequadamente, num lugar silencioso, não vai durar tanto assim, a gente hoje já consegue saber o horário, né? Antes de começar, você consegue resolver um pouco mais da sua vida ali, onde quer que você esteja, então tudo isso já ajuda muito, né? Antigamente a gente ficava 3, 4, 5 horas aguardando às vezes, então era difícil para todo mundo, né? O pessoal ficava ali com fome, com sede, enfim. Hoje em dia não, então acho que é muito o nosso papel mesmo, né, como advogados, né, Leandro, de levar para as pessoas essa conscientização. Né? E o nosso compromisso, né? A gente tem que lembrar sempre o que a gente está fazendo ali, né? Uhum. A gente está buscando algo que, teoricamente, não é nosso, né? Claro, você vai ter uma participação, você cobrou e tudo mais, mas é uma responsabilidade, às vezes, de vida da pessoa. Eu lembro de um colega que há pouquíssimo tempo entrou em contato comigo, até naquela de, por que você acha que eu posso fazer aqui? Eu falei, olha, sentar e chorar, porque não tem muito o que fazer. Estava na pauta telepresencial, e aí a audiência estava atrasada, bem atrasada. Aí o que ele falou? Pô, já que está muito atrasada, a minha vai demorar, eu vou sair para comer alguma coisa. Ele saiu rapidinho na cozinha tal para comer alguma coisa. E aí, quando ele saiu para comer alguma coisa, quando ele voltou, ele perguntou assim, olha, audiência tal, não sei o quê. Aí o servidor, olha, já chamaram, inclusive a juíza decretou revelia, ele estava pelo reclamando, foi uma bomba. Aí ele falou, não, mas não é possível, porque eu perguntei, tá aqui no chat, falaram que estava atrasado e tal. Tá atrasado, mas eu vou fazer o quê? Eu tenho que estar ali esperando. E aí vem pior, o preposto da empresa estava lá. Na hora que chamaram, porque foi o advogado que saiu, né? Na hora que chamaram... Ele não falou nada, ficou nervoso. Ele estava dormindo. Ele estava dormindo. Tem a foto dele dormindo. Aí esse meu amigo virou e falou que assim, olha, eu estou querendo, de repente, transferir essa responsabilidade pro preposto. Eu falei, cara, para mim não dá. Porque o papel do advogado era estar lá. Quando o cara te contratou, ele te contratou para isso e confiaram em você. Claro, se o preposto tivesse acordado também, as coisas poderiam ter sido de formas diferentes. Concorrente aí, acontecendo de forma diferente, acontecido e tal. Muito azar, né? Mas o cara saiu para ir fazer um lanchinho e o preposto dormindo. Cara. Aí o que você faz numa situação dessa? Não tem, e tem a foto do preposto dormindo. Isso que é o pior. Essa eu também nunca vi. Não, vi. Essa também. Entrou. Foi assim, na hora eu fiquei, o que ele quer que eu fale? Vai virar exemplo em sala de aula, né? O preposto que dormiu e levou. É uma pena que eu não posso divulgar foto por questão de privacidade e tudo mais, mas tá lá, mas tá aí dormindo, ele ainda tá virado assim, dormindo. É complicado, né? Muito. E eu acho que tem isso, assim, com o online, as pessoas esqueceram, assim, que você tá à disposição da justiça. Né? Quantos casos a gente tem assim, excelência, vou ter que dar uma saidinha para buscar meu filho, né? Se você estivesse no fórum, né, com a audiência atrasada, você estaria ali sentadinho no banco esperando, né? Então é a mesma coisa, você tem que ficar sentadinho no local esperando, né? Aí não, mas aí o pessoal sai, pega o carro, leva o celular tremendo, dirigindo, né? Mas assim, eu sou um cara muito tranquilo, eu tenho uma tolerância enorme, né, de, por exemplo, não aplicar uma pena de confissão numa situação assim que está no carro, não sei o que lá, mas fazer audiência assim não dá, né?
Não tem como você ouvir testemunha dirigindo, né? Então, assim, tem que ter aquele decoro mínimo para fazer uma audiência solene, né? Mas eu vejo muito, e dá para perceber, né? Quando a pessoa é uma pessoa simples, não alcança ali a importância da coisa. Ele acha que realmente é dar uma entradinha e falar, entendeu? Então, o juiz tem que ter essa sensibilidade também, né? Tem. Nem tudo é ferro e fogo, né? É verdade. Mas sem perder a dignidade da justiça também. Senão, vira esculhambação, né? E a Carol falou um negócio muito interessante, é um ato formal. É um ato formal. A gente não pode esquecer disso. Né? Eu também tive um problema. Isso foi comigo. Um cliente, no meio da audiência, ele tirou a camisa. Aí o juiz foi lá e derrubou. E ele disse, derrubei porque ele tirou a camisa. O que ele está pensando? Aí falei com ele, o que aconteceu? Eu falei, sei lá, distraí. Mas é justamente... Tava chato demais essa audiência. Mas foi o que você falou, Calvi. É o online, essa sensação às ela tá vezes em casa, né? Tá na vida dela ali, que o ato é mais informal. Que você não precisa efetivamente. Eu lembro que antigamente, né, não sei se vocês... Mas o pessoal ia fazer audiência... A pessoa saía para comprar roupa. Lembra disso? Era muito engraçado. A pessoa, tinha gente que alugava roupa. Eu quero ir lá, vou ficar na frente do juiz. Eu não posso de qualquer jeito. E hoje você vê que tem gente que é legal. Se puder ir de chinelo e bermuda, né? Que eu, sinceramente, eu estou sendo bem honesto, não acho bacana, o cara quer ir. Pode estar o calor que esteja em qualquer lugar, poxa, mas aí é demais. Eu aprendi que quando você se arruma, você não se arruma para você, né? Você se arruma para o outro, né? Assim, é uma deferência para onde você está indo, né? E assim, é importante para todos nós que haja uma deferência por um tribunal, né? Porque senão você perde ali, né? Perde a civilidade, né? Você perde os parâmetros, né? Então, mas aí, começando com um exemplo com o próprio juiz, né? Por isso, assim, eu não sou um cara formalista tal, mas o juiz também tem que estar minimamente arrumado, né? Tem que estar ali minimamente, né, de acordo ali com o ato também que ele vai praticar, né? Senão a pessoa leva até um susto, né? Olha assim, esse cara que vai me julgar? Não é? É isso, acho que está presente mesmo de corpo e alma, assim, né? Que nem você chegar numa audiência também, o juiz está lá, mexendo no WhatsApp, e aí fica lá, poxa, é desagradável, você se preparou, você estudou o processo, você quer convencer aquela pessoa, então, assim, isso é importante, tá todo mundo ali, né, preocupado, não, tô aqui, tô com essa roupa, tô concentrada aqui no que eu vou fazer, todo mundo tá, né, inteiro naquela situação, porque a audiência... Não é simples, não. É legal, mas pode dar muito problema. Pode mesmo. É isso aí. Leandro, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter tido essa conversa leve, agradável, mas cheia de dica para os advogados, principalmente, né? Nada, eu que agradeço. Agradeço mais uma vez a você, ao Calvi, né? Uma honra estar aqui. Ganhei caneca, posso divulgar isso, porque senão todo mundo vai pedir, né? Mas eu ganhei. A partir de agora você faz audiências online com a caneca. É legal, mas pode. Ganhei. E, poxa, um bate-papo super bacana, né? Eu acho que a gente tem muito conteúdo jurídico hoje em dia, conteúdo jurídico de profundidade e tal. E aqui vocês conseguem aliar isso, né? Vocês têm profundidade, vocês têm leveza. E o principal... me senti muito à vontade de bater esse papo com vocês. Bom, né? E, quando quiser me chamar de novo, é só me chamar. Tá? Maravilha, Leandro. Obrigado. Fui feliz de te reencontrar, né? Tinha tempo que a gente não se via. Verdade. E é sempre muito bom estar com você. Obrigado mesmo. E se quem quiser te encontrar, te acha onde nas redes sociais? Lá no Instagram, é o @professor Leandro Antunes. Tá? Eu tenho Facebook, eu tenho o LinkedIn, mas eu confesso que o Instagram é o principal hoje, hoje o Leandro. O Leandro é o Instagram. E vocês me encontram no @Otávio Calvi, com temudo. E eu sou @Ana Carol da S. Martins. E a gente está aqui no @É legal, mas pode. Clica aí no like, né? Faz aí a inscrição no canal para ajudar a gente a divulgar esse conteúdo todo. É isso? É isso. Até a próxima. Valeu, obrigado, gente. Tchau, tchau.